Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro semanal. Todas as semanas nós nos reencontramos aqui em nossa sala de aula virtual para compartilharmos saberes, experiências, cujo nosso principal objetivo é com o ensino-aprendizagem de todos vocês que me assistem neste momento. E agora eu quero fazer uma aspas. Caso você está chegando aqui pela primeira vez, continue aqui conosco ouvindo essas orientações. Mas caso você já esteja aqui conosco, inscrito no nosso canal já há algum tempo, não precisa assistir as orientações. Pule uns 10, 15 minutinhos e vá direto para o conteúdo da nossa aula. Tá bom assim? Então, para vocês que estão chegando pela primeira vez, continue aqui comigo, que eu tenho algumas orientações que vão lhes preparar para a continuidade da aula. Tá bom? Então, já que nós nos apresentamos, já estamos todos devidamente apresentados, é hora de que nós devemos converter o nosso ensino em aprendizagem. E para que isso aconteça, nós precisamos estar preparados e preparadas. Então me acompanhe que eu vou guiar vocês por 3 passos. Primeiro passo é aquele em que você vai separar todo o seu material, o caderno, livro, borracha, caneta, aquilo que você achar de mais importante, mais relevante para o acompanhamento da aula. E aqui eu digo o seguinte para vocês. Caso vocês tenham um livro, utilize o livro, porque é neste momento em que vocês vão descobrir que todas as aulas nós utilizamos o livro como suporte. E o livro que nós utilizamos como suporte para a preparação dessas aulas é o livro Filosofando. Então, se você tem esse livro, pode acompanhar aqui juntinho conosco. Caso não tenha o livro, não tem problema, não se preocupe, que ao final desta aula eu vou disponibilizar as páginas que nós utilizamos para desenvolver toda a aula, tá bom? Vamos para o segundo passo. O segundo passo é aquele em que você vai escolher um lugar. Um lugar para que você acompanhe esta aula até o final, de uma forma tranquila, de uma forma bem acomodada, para que possam, de fato, compreenderem e ficarem atentos e concentrados até o final. Então, tem várias sugestões aqui. Eu sugiro sofá, eu sugiro mesa com cadeiras de uma cozinha, ou uma mesinha com cadeira em qualquer outro lugar. Mas tem 2 coisas que eu considero relevantes nesta segunda etapa, esse nosso segundo passo. Primeira das coisas é aquela em que eu digo para vocês estarem com a água de vocês em mãos. Sim, sempre trago a minha. Então, leve uma caneca, um copo, uma garrafinha que seja, que esteja com água dentro, para que vocês possam acompanhar essa aula de forma tranquila, bem hidratados, sem ter aquele desconforto na mente, que é quando acontece. Quando você está utilizando bastante seus pensamentos, você acaba se cansando e isso leva você a perder a concentração. E outra parte que eu considero também bastante relevante é aquela em que eu faço uma sugestão para que vocês evitem, como está aqui a marcação, evitem assistir a esta aula deitados à cama, porque deitados à cama, penso eu, que vocês terão a tendência a adormecerem. E nós não desejamos que vocês adormeçam. Nós desejamos que vocês estejam acordados, atentos, concentrados até o final. Tá bom assim? Então, concluído o segundo passo, nossa segunda etapa de preparação, vamos para a nossa terceira etapa de preparação, nosso terceiro passo. Então, no nosso terceiro passo é quando eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube. Nós estamos aqui transmitindo esta aula também pelo YouTube. E essa transmissão ela é ao vivo. Então, se você tiver algum comentário, quiser enviar qualquer pergunta, aproveite aí, mande suas perguntas pelo chat. Façam as suas sugestões, façam os seus comentários, que o canal está aberto para que vocês possam progredir e
aperfeiçoarem suas ideias e terem clareza em tudo aquilo que vai ser discutido. Então, fiquem à vontade, os canais estão aí, é só vocês utilizarem eles. Outra etapa é quando eu peço para vocês ativarem as notificações, ativem as notificações, e se você fizer isso, você vai ter todas as aulas que nós disponibilizamos sendo avisadas pelo YouTube para você em tempo real, para que você possa acompanhar assim que as aulas estiverem no ar. Combinado? E também, deixa aquele teu like, deixa aquele teu gostei, deixa aquele teu curtir, porque isso tudo contribui para que o canal possa crescer cada vez mais. E por último, nesse terceiro passo, é o momento em que eu peço a vocês para serem solidários e solidárias, onde eu peço para vocês compartilharem esta aula com seus amigos, com suas amigas. Ajudem-nos a entregar esta aula a todos aqueles que necessitam ou estejam necessitando de um acompanhamento didático, de um acompanhamento pedagógico, de um acompanhamento do seu ensino-aprendizagem. Então, provavelmente você conhece alguém que esteja nesse momento, está sem ter aula, está meio perdido, meio desorientado. Então, vamos ser solidários, vamos ser caridosos, fraternos com essas pessoas. E compartilhando esta aula, vocês vão alcançar esse objetivo da fraternidade, da caridade. Combinado assim? Posso contar com vocês? Então, meu muito obrigado e bons estudos. Então, sejam bem-vindos à Filosofia Moderna. Finalmente chegamos na Filosofia Moderna. Como nós viemos já algumas aulas falando de uma filosofia mais voltada para a Idade Média, agora nós estamos entrando na modernidade. E para que a gente comece essa modernidade filosófica de uma forma mais clara, de uma forma mais transparente, está aí na tela para vocês uma grande obra de arte que é, vamos dizer assim, um marco para a compreensão dessa ideia de modernidade, que foi esta pintura que leva o nome de A Criação de Adão, que foi pintada pelo artista Michelangelo. Então vocês podem ver aí, observar em detalhes a obra de arte, como se fosse um homem, o Adão, que está aqui tocando o dedo de Deus, que está aqui com os seus anjos. Vejam, esta é uma obra de arte, uma pintura. Mas por quê? O que ela tem de demais, professor? Porque ela marca um momento da história da filosofia conhecido como Renascimento. E nesse Renascimento é quando a modernidade, propriamente dita, dá seus primeiros passos. Então, a partir daqui, a gente vai começar a discutir uma filosofia cada vez mais próxima da nossa vida do momento, dessa nossa vida que experimentamos na realidade de hoje. Então, muitos dos filósofos que ainda hoje são discutidos de uma forma mais intensa nas escolas, vêm aí desse período. Então, as mudanças que se iniciaram com o Renascimento, quando os ideais racionalistas começavam a ganhar força diante do pensamento tradicional, ampliaram-se no decorrer do tempo, tornando-se ponto de ruptura com as formas anteriores de organização social. Esse mesmo processo de racionalização foi em grande parte responsável pela maioria das mudanças que se instauraram no período moderno. Então aqui, falar do Renascimento é falar de um marco histórico, é falar de um período histórico onde o racionalismo, um olhar mais voltado para a razão, onde aquelas questões mitológicas que ainda se carregavam lá da mitologia grega, por mais que a filosofia já existisse, ainda assim existiam resquícios de questões mais fantasiosas, mais imaginárias, ou como a gente diz, metafísicas, onde o mundo invisível ainda era discutido. Então, com o racionalismo,
essa discussão do mundo invisível e suas especulações a respeito dele, elas caem por terra, ou seja, é como se entrasse numa crise, porque tudo vai poder ser explicado a partir da razão. Essa é a lógica. Então, eu, através da razão, eu consigo explicar tudo. E se eu consigo explicar tudo, o que vai ganhar força não é a filosofia, o que vai ganhar força é a ciência. Então, esse olhar mais científico sobre os fenômenos, ele ganha uma grande repercussão no mundo inteiro. E isso vai fazer com que os filósofos comecem também a olhar de uma forma mais atenta para o que estava acontecendo no mundo naquela época. E aqui, vou aproveitar antes de a gente passar para a próxima etapa, para o nosso próximo slide, frisar aqui para vocês que todo o conteúdo que nós apresentamos a vocês, ele utiliza o livro Filosofando como suporte. Então, a aula de hoje, ela está aqui, ó, nas páginas 122 a 124. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós vamos ficar nessas duas páginas, essas 3 páginas, na aula de hoje e na próxima aula. Porque a gente vai estar falando aqui do racionalismo, nós vamos falar de um filósofo chamado René Descartes, mas na próxima aula nós vamos continuar falando do Descartes, porque é uma obra interessante, faz a gente pensar. Ele é um marco também, um filósofo que marcou a história da filosofia. Até hoje, vocês que estão aí ainda no ensino médio e que já tiveram pela frente o plano cartesiano lá na disciplina de matemática, já vão saber por que plano cartesiano. Plano cartesiano vem de René Descartes, um filósofo. Então, fiquem pensando aí que a matemática é diferente de filosofia. Tudo converge para o mesmo lugar. Então, é importante ficarem atentos, porque nós vamos estar falando sobre esse assunto, vamos estar discutindo René Descartes na aula de hoje e na próxima semana, na próxima aula. Combinado assim? Então, vamos. Então, o paradigma de racionalidade que então se delineava era de uma razão que buscava se libertar de crenças e superstições, como eu falei para vocês, aquele mundo invisível, né, do imaginário, fundando-se na própria subjetividade e não mais na autoridade, fosse ela política ou religiosa. Então é como se as máscaras, como eu coloquei aqui, elas fossem caindo. Então aquilo que a autoridade política e religiosa determinava como verdade, começa a se questionar. Claro que ainda vão ter verdades que não vão ser reveladas, e até hoje ainda não são reveladas, porque o mundo ele é permeado de uma série de mistérios. E parte desses mistérios podem ser respondidos a partir de determinado conjunto de conhecimentos. E outros mistérios podem ser respondidos através de outros conjuntos de conhecimentos. O importante é que, seja esses conhecimentos científicos ou conhecimentos filosóficos ou conhecimentos até mesmo religiosos e espirituais, toda a verdade ela é revelada no momento que as mentes estão preparadas para essa revelação. E como é que se prepara uma mente para receber uma revelação? Estudando. Então é natural, nesse período em que o racionalismo ganha força, em que essa filosofia moderna surge, é natural que esses filósofos desta época quisessem questionar ao máximo tudo aquilo que se apresentava para eles. Tudo aquilo que se apresentava para eles como verdade. Porque a partir do momento que eles se questionavam, a partir do questionamento deles, é natural que você, cedo ou tarde, de tanto buscar através de estudos, de questionamentos cada vez mais profundos a respeito daquilo que lhes incomoda, é natural que as respostas comecem a ser apresentadas. Então, os mistérios começam a ser revelados. E é assim que acontece até hoje. Todo o conhecimento que nós temos à nossa disposição hoje, ele não é para todos. Ele é,
ou ele está disponível para aqueles que estão com a mente preparada. Você pode estar diante de uma grande verdade, mas não conseguir entendê-la, porque a sua mente ainda não está preparada para isso. Mas em pouco tempo, se você se dedica a estudar e a buscar cada vez mais compreender aquilo que está estudando, é natural que em pouco tempo você vai ter aquilo que você não compreendia sendo apresentado de forma compreensível para você. Então está aí o paradigma de racionalidade, que então se delineava era de uma razão que buscava se libertar de crenças e superstições. E assim tem sido até hoje. Então surge uma questão, que é a questão do método. Então o racionalismo foi responsável pelo crescente interesse pelo método. Por quê? Quando você estabelece um método, você passa a ter como se tivesse um conjunto de regras que, se forem cumpridas, vão levar aquele que investiga, aquele investigador, o filósofo, o cientista, a se aproximar dessa verdade que tanto eles querem encontrar. Então, o método é fundamental nesta época. Então, a questão do método ela vai delinear a evolução de todo o conhecimento que até aquela época estava sendo apresentado. Então, para que a gente compreenda esse método, não podemos deixar de falar do Galileu Galilei. Lembra do Galileu? Muito bem. O Galileu Galilei, que viveu entre o século XVI e século XVII, ele quebrou o modelo de compreensão do mundo que prevalecera durante séculos. Então, quem tem curiosidade, quer aprender um pouco mais sobre o Galileu Galilei, faça suas investigações aí, vá em busca. Vá procurar o que o Galileu Galilei contribuiu, qual é a informação que tem sobre ele. Ah, professor, fala aí. Não, aqui eu estou apresentando a questão do método. Não vou falar porque a gente vai se aprofundar. Até porque a gente já falou de Galileu Galilei lá atrás. Então não vale a pena a gente voltar a falar nele. Se quiser, vai estar no finalzinho da aula, aqui deste lado ou deste lado, um link com a playlist de todas as nossas aulas. Então é só você ir lá na playlist e você vai encontrar com toda certeza uma aula falando sobre Galileu Galilei. E caso você queira saber um pouco mais das aulas anteriores, das últimas aulas anteriores, vai aparecer aqui em cima um link também escrito reprise das aulas anteriores, com a aula número 27 e um outro link com a aula número 26, também denominado de reprise das aulas anteriores, já que estamos na aula número 28. Tá bom assim? Ah, lembre-se, esta aula está sendo transmitida agora ao vivo pelo YouTube. Então, se você está nos assistindo agora, não tem problema. Você pode mandar sua mensagem aí pelo chat. Comente, mande suas perguntas. Sua participação é muito importante. Então, na Antiguidade e na Idade Média, não havia propriamente uma teoria do conhecimento, pois, exceto pelos céticos, não se questionava a capacidade humana de conhecer. Esse seria o interesse principal dos filósofos da modernidade, que fazem outras perguntas, como o que é possível conhecer, qual é a origem do conhecimento, qual é o critério de certeza para saber se o conhecimento é verdadeiro. Então, esses questionamentos vão induzir a cada um dos questionadores na direção da verdade que eles tanto buscam. Claro que no meio do caminho eles podem encontrar outras verdades, que são mediadores da verdade maior que eles querem encontrar. E isso só acontece por causa do método, isso só acontece por causa dessa sistematização de regras que, sendo cumpridas, vão levar o filósofo, o cientista, a se aproximarem daquela verdade que eles tanto procuram. Então, as questões epistemológicas, isto é, relativas ao conhecimento, então a palavra, vou até sublinhar aqui, a palavra epistemológica é relativa ao conhecimento, tá? Então, se você tem alguma dúvida a respeito da palavra, está aí. Epistemológica, relativo a conhecimento. Deram origem a duas correntes filosóficas, uma com ênfase na razão, outra nos sentidos. Então, a com ênfase na razão
Vocês já devem estar imaginando, né? Essa aqui, racionalismo. Com ênfase nos sentidos, vocês já sabem, né? Por dedução, que é o empirismo. Então, cada uma dessas correntes filosóficas vão levar o filósofo numa direção. Mas não importa a direção que ele vai tomar. O que importa é que tanto um quanto o outro, seja o racionalista, seja o empirista, ele vai em busca daquilo que todo mundo quer. A revelação da verdade sobre os fenômenos. Não poderia deixar de ser, então, a nossa primeira palavra-chave é racionalismo. Anote aí a nossa primeira palavra-chave. Enquanto vocês anotam a primeira palavra-chave, volto a lembrar que vocês estão assistindo a esta aula também pelo YouTube. Então, aproveitem que vocês já estão aqui. Se você ainda não clicou lá no botão de inscrever, se inscreva-se. Se você ainda não clicou na campainha, clique, porque assim você vai ser avisado, vai ser avisada todas as vezes que tiver uma aula nova sendo lançada, e aí vocês vão poder estar me recebendo na casa de vocês com mais uma aula. Importante isso. Não vamos deixar aulas se acumularem, afinal de contas, nós estamos já na aula número 28 e caminhando a passos cada vez mais firmes na direção do final do nosso ano letivo. Então, vem comigo, clique em inscrever-se, acione as notificações para que vocês possam ficar sempre atualizados. Então, a questão do método continua. O racionalismo engloba as teorias que enfatizam o papel da razão no processo do conhecimento. Na Idade Moderna, destacam-se como racionalistas o nosso amigo René Descartes, seu principal representante, e também tem o Spinoza e o Leibniz. Agora, professor, mas o que tem de tão importante o Descartes? É porque o Descartes ele vai trazer a matemática para a discussão filosófica. Pensem, a gente fala tanto em matemática, né? Fala tanto em matemática, que matemática para cá, matemática para lá é importante. E vocês têm razão, a matemática realmente é importantíssima. Ela é tão importante que, em algum momento, ela também vai se encontrar com a filosofia. Mas isso a gente vai deixar um pouco mais para frente, que a gente não vai comentar sobre isso agora. Então, o empirismo já é a tendência filosófica que enfatiza o papel da experiência sensível no processo do conhecimento. O que é a experiência sensível, professor? A experiência sensível é aquela que você, através dos órgãos dos seus sentidos, né, olfato, visão, paladar, tato e audição, ou seja, ouvido, nariz, boca, olhos e a pele, né, suas mãos, enfim, onde você pode ser tocado. Cada um desses órgãos dos sentidos, eles podem absorver conhecimento. Mas como, professor? Nesse exato momento você está me olhando, né? Está me assistindo aqui agora, está me olhando. Você já está vendo a cor da minha camisa, o formato do meu óculos, está vendo a penugem no meu rosto, que é a minha barba. Você pode estar vendo o meu gesticular. Você está ouvindo o tom da minha voz. Então, esse tom está chegando até você de uma determinada maneira. Se eu aumentar o tom, vai ser de outra maneira. Se eu abaixar o tom, vai ser de outra. Então, cada um de vocês está tendo essa percepção. Isso nós chamamos de experiência sensível. Neste caso do empirista, nós destacamos o Francis Bacon, o John Locke, o David Hume e o George Berkeley, como filósofos, né, defensores dessa filosofia. Chega a nossa segunda palavra-chave, empirismo. Já deram aquele like? Já curtiram? Não precisa curtir se a aula para vocês ainda não acabou. Então, se a aula já acabou, para vocês já estão saindo do canal antes mesmo do fim da aula, então antes de sair, dá o seu like, curta, auxilie ao nosso canal para que ele possa cada vez mais oferecer conteúdo para todos vocês. Mas não vai embora não, fica mais um pouco, nós já estamos chegando ao final da aula. Então, às vezes você sai no meio da aula e aí você perde o grande final. Então, aguarde só mais um pouquinho, nós já estamos terminando.
Então aí está a nossa caricatura do René Descartes e a apresentação da sua forma de pensar, né? Então, o racionalismo cartesiano. René Descartes é considerado o pai da filosofia moderna, porque ao tomar a consciência como ponto de partida, olha o detalhe, hein? Toda vez que eu sublinho é para que vocês fiquem atentos. E se quiserem escreverem, escrevam no caderno de vocês. Então, ele é o pai da filosofia moderna, porque ao tomar a consciência como ponto de partida, abre o caminho para a discussão sobre ciência e ética, sobretudo ao enfatizar a capacidade humana de construir o próprio conhecimento. Então, para Descartes, a consciência é fundamental. E é claro que, se ela é fundamental, nós temos a capacidade de construir nosso próprio conhecimento. É como se nós não precisássemos pegar o conhecimento de lugar nenhum que já esteja pronto e produzido, e sim, através de nossa intuição pura, sejamos capazes de absorver conhecimento, seja de onde quer que ele venha. Então, o propósito inicial de Descartes era encontrar um método tão seguro que o conduzisse à verdade indubitável. Indubitável é que não tenha dúvida, uma verdade sem dúvidas. Na busca desse método seguro, Descartes estabeleceu 4 regras em seu raciocínio filosófico. Olha as regras que estou falando aí. Método lembra a regra. Vamos às regras do Descartes. Primeira regra, a regra da evidência, que significava acolher apenas o que aparece ao espírito como ideia clara e distinta. Então tem que ser evidente, você tem que enxergar logo de cara, não tem que ficar se questionando. Por exemplo, isso aqui é uma garrafa d'água, né? Tá com água. Serve para hidratar. Água. É evidente isso. Mas se fosse um líquido de cor mais escura, eu poderia até falar que era água, mas vocês já teriam dúvida, então não tem evidência. A evidência está no outro sentido. Entende? Então, para Descartes, o raciocínio filosófico ele precisa, primeiro, respeitar a primeira regra, que é a regra da evidência. Depois, a segunda regra, a da análise, que é dividir cada dificuldade em parcelas menores para resolvê-las por partes. Ou seja, em vez de tentar resolver todos os problemas de uma vez só, não. Vou resolvendo os problemas que estão à margem do problema principal. E dessa forma eu vou coletando dados e informações que vão me conduzir até resolver o problema maior. Outra seria da ordem. Então, essa outra regra, a regra da ordem, conduz por ordem os pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para só depois lançar-se aos mais compostos. É bem semelhante à da análise. Então, vai pelos menores para depois ir para os mais complexos. Dos mais simples para os mais complexos. E a última regra é a da enumeração, que é fazer revisões gerais para ter certeza de que nada foi emitido. Chegou ao final, analisou tudo, viu que estava em ordem, aí você vai agora confirmar, né? Você vai fazer aquela vistoria, e aquela vistoria vai levar você a chegar à conclusão de que aquilo foi realmente cumprida todas as regras, e se você está no caminho certo ou não. Se for não, você volta para o começo. Comentários? Lembrando, o chat está aberto, vocês podem estar mandando suas perguntas, seus comentários para o chat, para que vocês possam aí participar dessa aula ativamente. Então, fiquem à vontade. Aqui está o racionalismo cartesiano da forma pura, né? Então, trouxe aí essas mãos com o cérebro na mão. Sim, o cérebro vivo, o cérebro vibrante. Porque para Descartes, a busca da verdade primeira não pode ser colocada em dúvida. Então, não há dúvida. O cérebro tem que estar, principalmente, o cérebro que nós consideramos como órgão principal responsável pela elaboração e construção dos nossos pensamentos, ele tem que estar nas suas mãos. Não literalmente, mas o que significa o cérebro estar nas suas mãos? Significa que você tem que primeiro pensar antes de fazer qualquer coisa.
Para Descartes, a razão é fundamental. E a razão está fundamentada onde? No cérebro. Então, o cérebro é o órgão que deve conduzir você. Isso para Descartes. Não vem com essa de, eu acho, eu estou em dúvida. Para Descartes não tem isso. Tá bom? E assim, finalizamos a nossa aula de filosofia. Mas antes de nós concluirmos ela em definitivo, nós vamos ter aquele exercício de fixação. Mas antes do exercício de fixação, quero perguntar a vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? O chat está aberto, mandem aí seus questionamentos e a gente responde eles aqui ao vivo para vocês. Caso não tenha nenhuma, eu vou prosseguir. Tá bom? Podemos prosseguir então? Então tá legal. Vamos lá. Exercício de fixação. Cada um de vocês que tiver matriculado em uma das turmas vai receber um formulário de atividade em que você vai poder escolher a letra A, B, C, D e E, qual que está correta e lançar lá. Então acompanhe comigo a leitura e depois você responde lá no formulário de atividade. A história da filosofia ocidental teve um período em que os seus filósofos defendiam que o ser humano não consegue conhecer os entes em si mesmos, mas tão somente as ideias que obtém desses mesmos entes. Esse período ficou conhecido como espiritualismo, letra A, letra B, iluminismo, letra C, empirismo, letra D, escolástica e letra E, racionalismo. Respondam aí e vê qual é a opção que vocês acham que está correta. E, caso vocês estejam pelo YouTube, é só mandar aí pelo comentário ou pelo próprio chat e a gente corrige para vocês. Chegamos então ao final de mais uma aula de filosofia. Espero que vocês tenham tirado todas as suas dúvidas, que possam estar aí cada vez mais bem preparados para os dias futuros. E para falar em dias futuros, é natural que eu mantenha todas as aulas as nossas mensagens, porque nossas mensagens é a nossa preparação para dias futuros. Cada semana eu trago a mensagem de um filósofo para que ele possa nos preparar com as suas ideias um pouco mais para o que há de vir. Então, como eu não sei o que há de vir, então é melhor eu filosofar para que eu possa me aproximar daquilo que ainda não se aproximou de mim. E eu trago, então, o Santo Agostinho para nos auxiliar nesse processo. Santo Agostinho, que é um filósofo africano. E ele diz o seguinte para nós: o dom da fala foi concedido aos homens não para que eles enganassem uns aos outros, mas sim para que expressassem seus pensamentos uns aos outros. Vou repetir a mensagem de Santo Agostinho. O dom da fala foi concedido aos homens não para que eles enganassem uns aos outros, mas sim para que expressassem seus pensamentos uns aos outros. Reflitam sobre essa mensagem de Santo Agostinho. Comentem se acharem necessário. E se não acharem necessário, também não precisam comentar. Mas se quiser escrever no chat, pode escrever. Fiquem à vontade. O canal é de vocês. Vamos divulgar esse canal, porque aqui a gente está falando para vocês aquilo que mais nós conhecemos a respeito da verdade sobre todos esses temas. E queremos que vocês saiam daqui sempre melhores do que chegaram. Então, como nós somos convictos disso, também somos convictos de que na próxima semana nós nos reencontraremos novamente nesse mesmo canal, nesse mesmo horário e também nesse mesmo local. Então, com esta convicção em mãos, eu me despeço de vocês. Um beijo no coração de cada um e nos vemos na próxima semana. Até lá!